Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 9 do texto que lemos há pouco. Iniciamos no dia de hoje a chamada Semana Santa. E, sem dúvida, é um período mais do que significativo em todo o nosso calendário litúrgico, exatamente por se tratar da morte e ressurreição de Jesus. Foram muitos acontecimentos em tão poucos dias. Porém, é importante destacar que nós continuamos na Quaresma até a próxima quinta-feira, dia da última refeição de Jesus com seus discípulos, seguida de sua prisão, sofrimento e morte. E hoje, tradicionalmente, celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entrada esta chamada pela Igreja Cristã em todo o mundo de Domingo de Ramos. Todos os evangelistas fazem questão de registrar a última visita de Jesus à cidade de Jerusalém como sendo uma entrada triunfal. Não era, na verdade, uma entrada qualquer, não era uma visita qualquer, mas uma entrada e uma visita devidamente programadas com objetivo específico que determinava a consumação de todo um projeto feito pelo próprio Deus em favor da humanidade. Foi uma ocasião especial para aquele povo que ansiosamente esperava por um rei. Há séculos Israel vivia sob o domínio de outros reinos e agora sob o domínio romano. O desejo de libertação continuava exposto no olhar e no sentimento da nação. Havia no coração do povo o desejo de reconquistar sua soberania. Soberania, a vitória para aquele povo era fundamental, muitas vezes até com sentimento de vingança, mas que restituísse o reino de Davi. Desejavam a intervenção do Senhor dos Exércitos, tão cantado e buscado por toda a nação. Infelizmente, Jesus não era o tipo de rei que esperavam e desejavam. Esperavam e desejavam um rei que viesse não apenas para confrontar, mas, se necessário, destruir tudo e a todos os que feriam a cultura, os costumes, tanto sociais, políticos e religiosos de Israel. O profeta Zacarias, que lemos no início do culto, no momento de adoração, é profundamente inspirador. Zacarias viveu após o exílio babilônico. Sua pregação estava voltada para a reconstrução do templo destruído pelos inimigos e que era para os judeus lugar sagrado de adoração e louvor a Deus. Com os olhos voltados para o futuro, esse profeta visionário imaginava a entrada de Cristo em Jerusalém, visando um tempo de restauração, cura e esperança, tempo de mudança, tempo de salvação. Daí a expectativa e, ao mesmo tempo, a reação do povo quando da atitude de Jesus. Exatamente devido ao profundo significado desta semana é que comemoramos hoje o Domingo de Ramos, dando sequência à nossa série de mensagens intitulada A Vida que Vence a Morte. Iniciamos a Semana Santa, uma Semana Santa diferente
para todos, devido tantos acontecimentos em tão poucos dias. A própria natureza, se nós observarmos, nos convida a pensar em tão profundo significado e na oportunidade que temos de, no próximo domingo, com a graça de Deus, permitindo Ele, celebrarmos a Páscoa agradecidos pela madrugada da ressurreição. Portanto, vale a pena cuidadosamente analisarmos o texto, a história que lemos. Jesus entra em Jerusalém e é recebido pelo povo. O Mestre estava chegando ao final de sua missão terrena. Esta, como dissemos, é a última vez que visita a Cidade Santa. E ao entrar é recebido triunfalmente como rei, por uma multidão entusiasmada. A entrada é triunfal. Sabemos, através da história, que antes de Jesus, outros messias tentaram conquistar o poder através da força. Portanto, não era novidade a presença de líderes que se apresentavam como salvadores da nação. A novidade estava na forma de transporte utilizado, um jumentinho, e principalmente no conteúdo da mensagem pregada. A origem desse Messias não tem como local de nascimento um palácio, mas sim um estábulo, uma manjedoura. Ou seja, nada caracterizava a figura de um rei tomado de poder e autoridade. Em se tratando de um rei, sua entrada acontece através de um animal insignificante. Humanamente falando, sua entrada triunfal aconteceu, porém, da pior maneira. Contudo, há uma multidão alvoroçada, dominada pela empolgação. Durante anos, essa multidão correu atrás de Jesus, empolgada pelos seus sinais e milagres, enfim, pelo extraordinário. Na cabeça de muitos, seria o momento da conquista, da vitória final, até mesmo a oportunidade da vingança diante da realidade dos que ali viviam. Importante observar e analisar que é a mesma multidão que, também empolgada, muda de opinião alguns dias depois. No domingo, hosana, ou salva-nos, Senhor. Na sexta, crucifica-o. No domingo é rei e salvador. Na sexta, um bandido da pior espécie, pior que Barrabás. No domingo, o trono. Na sexta, a cruz. O texto nos desafia a uma análise. Em plena Semana Santa, sobre a presença de Jesus na vida humana e a oportunidade dada a Ele, por nós, para uma habitação e reinado em nossos corações. Pensemos um pouco sobre o conceito bíblico da entrada triunfal, visando o cultivo da nossa espiritualidade nesta manhã, sobre esse entrar triunfal de Jesus em nossas vidas. E o entrar triunfal de Jesus em nossas vidas necessita obrigatoriamente passar por duas grandes atitudes de mudanças em nosso modo de viver. A primeira delas está na mudança de mente e coração. Mente e coração. Mente e coração é algo que encontramos em toda a Bíblia. E em toda a Bíblia encontramos referências a esses dois órgãos do corpo humano, com destaque a importância de ambos para o cultivo da espiritualidade e da comunhão com Deus e com o próximo. Mente e coração são duas coisas tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. Exatamente por isso é preciso enfatizar que nem sempre se entendem, nem sempre se respeitam. Em muitos momentos há uma distância enorme entre ambos, como que se um não precisasse do outro, como que se não fizessem parte do próprio corpo.
O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 5, referindo-se à nação de Israel, afirma que toda a cabeça está doente e todo o coração é enfermo. Israel havia preenchido mente e coração com pensamentos e sentimentos apodrecidos, que o distanciava da graça de Deus e o aproximava do cativeiro. O entrar triunfal de Jesus em Jerusalém visava a transformação, mudança de mente e coração, não apenas da multidão que o seguia, mas de todas as autoridades, para que Jerusalém voltasse a ser a cidade da paz. Jerusalém tinha paz no nome, mas não tinha na alma. Os grandes líderes entravam com seus cavalos como símbolo de poder e autoridade. Jesus preferia um animal que nada significava em termos de poder, exatamente para mostrar que a verdadeira paz não entra no coração e na mente humana através das armas e da violência. Jesus proclama a paz que deveria inundar mentes e corações para que a própria cidade de Jerusalém voltasse a ser vista como a cidade da paz. A mente e o coração do seu povo não estavam voltados às necessidades das pessoas, não visavam a restauração da dignidade humana proposta por Jesus em todas as suas atitudes em favor do próximo. Havia uma paz que era mantida através da guerra. Viver em paz era obedecer sem contestar, sem dizer a Herodes que o assassinato de crianças deveria ser punido no maior rigor da lei. Era concordar com tudo, pagando um preço alto por uma falsa paz. Havia necessidade de reconstruir o sentido da palavra shalom, paz no sentido completo, tanto material quanto espiritual. Em outras palavras, a paz que o mundo não conhece e muito menos pode oferecer, pois esta paz é oferecida pelo próprio Cristo. Assim como Israel, creio eu que necessitamos também de uma entrada triunfal de Jesus em nossa mente e coração. Ao entrar, o Mestre transforma os nossos pensamentos e restaura os nossos sentimentos. Mente e coração não mais caminham em direção opostas, passam a caminhar em direção aos mesmos objetivos, promovendo a alegria da vida e trazendo paz ao nosso interior, paz ao ambiente que vivemos, paz em nossos relacionamentos, paz à cidade, paz ao planeta, paz à criação. Mudança de mente e coração. Mas há uma outra mudança em consequência disto, que precisamos também analisar como parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Refiro-me aqui à mudança em nosso modo de viver e agir. Mudança no modo de viver e agir. Entre as poucas narrativas que temos do Novo Testamento, em que encontramos Jesus chorando, uma delas refere-se ao seu olhar para com a cidade de Jerusalém. Narrativa registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 19, versículo 41. Ele chora devido ao estado deplorável em que se encontrava a chamada Cidade Santa. Ao entrar montado em um jumentinho, o mestre confronta e destrói todo o orgulho das autoridades políticas e eclesiásticas de seu tempo. Estava ensinando, através dessa atitude, que no reino de Deus não há lugar para vaidades e soberbas que destroem as relações humanas e consomem a alegria da vida. Falava sobre um modo de viver e agir onde o fruto do Espírito, chamado de humildade, governaria todas as atitudes da nação. Essa palavra era desconhecida por muitos. Quão grande foi a decepção dos orgulhosos e donos da verdade, quando viram Jesus montado em um jumentinho.
Imaginavam um rei que viesse com desejo de destruição, mas de repente surge alguém dizendo que é rei, mas não tem palácio. Não tem palácio e nem soldados. É rei, mas não tem armas nem cavalos. É rei, porém não tem onde reclinar a sua cabeça. Na proposta do mestre, com corações e mentes transformados, o modo de viver e agir seriam modelos compatíveis à proposta do Evangelho. Novas notícias seriam proclamadas em meio às notícias de morte. Vida em meio à morte seria anunciada, decretando a derrota eterna da morte. Sinais de vida destruiriam os sinais de morte, preenchendo mente e coração, pois o próprio Deus faria morada no meio do seu povo. O Deus conosco, o Deus encarnado, que chega trazendo uma notícia de vida e esperança, onde crianças não seriam mais assassinadas por Herodes, onde idosos sonhariam e jovens teriam visões. O mestre estava a dizer que a humildade representada pelo jumentinho deveria ser vista nas atitudes do seu povo com os seus semelhantes. Ou seja, ao ver o cego, deveria ser seus olhos. Ao ver o aleijado, deveria ser suas pernas. Ao ver o enfermo, deveria ser remédio de cura e esperança, através das palavras, atitudes e gestos. Ao cruzar com os sinais da morte, deveria apresentar uma proposta de vida e de vida eterna. A simplicidade de Jesus representa um novo e melhor estilo de vida, pois a salvação não vem do poder humano, mas através de uma doação feita pelo próprio Deus em favor da humanidade. Hoje é domingo de Ramos. Cantamos e nos alegramos, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Nesses últimos dias de Quaresma, em que iniciamos a Semana Santa, devemos iniciá-la com profunda reflexão sobre como andam nossos sentimentos e pensamentos, nossa mente e coração. Em outras palavras, creio que algumas perguntas básicas precisam ser respondidas a partir da narrativa que encontramos nos evangelhos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Por exemplo, quais as entradas triunfais que permitimos em nossas vidas e que determinam o nosso modo de viver e agir? O que permitimos que entrem ou que entra em nossa casa, invadindo nossas mentes e corações, determinando o nosso estilo de vida? Será que muitas vezes não temos agido como agiu a multidão? No domingo, hosana, salva-nos, Senhor. Durante a semana, crucifica-o, representado através das nossas atitudes, de uma fala que machuca, da omissão diante do chamado. Enfim, deixemos esta lista aumentar por si mesma, quando da nossa intimidade com Deus, suplicando o seu perdão. Cristo está à porta, desejoso de entrar de forma humilde e serena para habitar entre nós e em nós. Ele deseja preencher nosso coração e mente com palavras de paz e esperança, palavras de vida que derrotam todos os sinais e reinos da morte que brotam diariamente diante de nós. Palavras de esperança que nos permita olhar para a eternidade, convictos de uma companhia diária em toda e qualquer situação. Semana Santa é convite para receber Jesus, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. É a oportunidade de louvá-lo através de uma entrega total. É a oportunidade para convidá-lo para que habite conosco, cuidando de todos os nossos familiares. É a oportunidade de pensar no Evangelho como boas novas de salvação,
diante de tantas notícias ruins que escutamos diariamente, que ferem os nossos ouvidos e consomem as nossas forças. É a oportunidade de reunir a família ao redor da mesa, em torno dos ensinamentos do Mestre. É a oportunidade de dizer: bendito que entra em minha casa em nome do Senhor, que cura os relacionamentos, que restaura o meu lar, que traz de volta o meu filho distante da graça de Deus, que me faz enxergar a vida e viver a vida com os olhos da fé. Irmãos e irmãs, Deus entregou tudo o que tinha por nós, seu bem maior, seu próprio Filho. Entreguemos nossas vidas a Ele, com alegria e gratidão, e que assim Deus nos oriente e nos abençoe. Amém.